Olá, amigos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Happy Hour virtual aqui do Instituto Nemesis de Estudos Avançados em Direito, tratando, como vocês sabem, dos impactos da pandemia do novo coronavírus sobre os diversos mercados e sobre as diversas relações. O nosso tema de hoje é sobre o Código de Processo Civil, as suas normas fundamentais e a efetividade da jurisdição. E, para tanto, nós convidamos o professor Luciano Rinaldi, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é professor da Escola da Magistratura, membro integrante da Seção Civil, temos lá essa função uniformizadora, e ele vai tratar conosco sobre essas questões, notadamente sobre o prisma principiológico, ou seja, há uma carga teórica interessante na discussão de hoje, porém, não podemos abdicar da utilidade prática de como isso pode ser revertido no nosso dia a dia. Eu quero então aqui já deixar as nossas boas-vindas para o Alain, para o Vitor, para a Patrícia, para o Rodrigues, para a Andréia, para o Alexandre Flecha. Poxa, professor, obrigado, professor Alexandre Flecha, aqui nos prestigiando, foi um sucesso a sua live. O Giorgio, o Hélio, o professor Rinaldi já está na sala, está aqui a Andréia, opa, Finizola, Paulo Maximilian também, obrigado, professor Paulo Maximilian, pela participação aqui, Flávia Dornelles, Fortunes, Yamamoto, gente, bastante gente. Flávia, bem-vinda, Flávia, querida colega nossa lá da Seção Civil, desembargadora Flávia Rezende, obrigado, Flávia, pela participação e presença. Professora Silvia Drummond, também um sucesso a live contigo, obrigado pela participação. Érica, Arcine, a Mayra, eita, Flechinha, enfim, gente, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos saudados. A Kátia Janguta, nossa colega também, desembargadora do Tribunal de Justiça, obrigado pela participação. Fernanda Martins, nossa, bastante gente. Eu agora vou chamar o professor Luciano, que é para não privá-los e ficar aqui só nos agradecimentos, porque daqui a pouco já tem mais gente chegando aqui. Então, professor Luciano Rinaldi, convidado para dividir comigo, mais uma colega, desembargadora Cirlei Biondi. Obrigado, Cirlei, um super beijo pelo carinho de estar aqui conosco. Convidar o Luciano para atender a vocês essa saudação inicial. E tome de chegar gente, Lauro, Fernando, Márcia Artung, obrigado, Márcia, também pela participação e presença. O Luciano está conectando aqui. Da show, Valerinha, também muito obrigado pela presença, Valéria, mais uma desembargadora. Opa, a live hoje está concorrida, mas tem muito magistrado, tem muito colega nosso. Luciano só aumentou o peso, meu amigo, chega para dividir comigo esse espaço. Luciano ainda está grande processualista. Vamos lá, tentar de novo com o Luciano. Ele precisa sempre de duas vezes. O flamenguista é assim. Precisa sempre de duas vezes. Uma acerta fácil na primeira, aí fica lá e tal. E aí vem a segunda. Daqui a pouco ele vai estar tentando conectar. Aí, pô. Flamenguista é assim, nunca de primeira. Sempre na segunda. Seja aí. Eu tô... Bem-vindo. Não. Que isso, amigo? Já começa com a canelada? Saudações rubro-negras. Vamos deixar futebol para daqui a pouco. Saudações a todos aí. Vamos. Mas a boa notícia para você é que o Vasco está invicto há 2 meses, né? É verdade. Estamos invicto há 2 meses. A gente não perde há 2 meses. Isso é um recorde. Como é que tá o sinal? Tá bom? O áudio tá bom? Todo mundo ouvindo bem? Aqui tá todo mundo ouvindo bem. Guilherme Gramasson, colega nosso, também mais um. Tá cheio de magistrado aqui hoje, meu amigo. Olha o peso. Olha a responsabilidade. Só tem colega assistindo a gente também. Eu vi os agradecimentos aí. Saudações. Muito vascaíno também entrando. Você chamou uma torcida organizada contra mim aí? Lógico, não. Tive que pedir reforço, né? Olha só. Eu estou aqui, às vezes congela um pouquinho a imagem. Se tem algum probleminha, você me fala que eu dou uma arrumada aqui. Mas acho que tá sólido agora. Tá tudo bem? Tá estável? Eu estou te ouvindo bem, eu acho que o pessoal está ouvindo bem. Quando a gente começar mesmo, daqui a uns minutinhos, eu desabilito os comentários, porque de fato os comentários eles dá uma carga. Interferem um pouco. Ó, a Cirlei está mandando uma saudação tricolor para você.
Então, Cirlei, querida amiga, Flavinha, aqui Diego Mazola também, Paulo Maximilian, tem uma gente, muita galera de peso aqui. Valerinha da Flecha, Xê, Flecha Gravação mandou Valério da Guilherme. Che, Valério da Che, minha vizinha de sessão civil. Ó, fala pra Valéria, ó, pra ela matar a Ó, saudade. Valéria senta ao meu lado na sessão. Sentava, porque ela agora pulou fora da sessão, se eu não estou enganado, cedeu a vez, para tristeza nossa. É verdade. Kátia também, ó, saudação tricolor, mais uma colega, Catinha. Catinha Janguta, querida, mas, ó, torcida tricolor aumentando, hein, mas pelo menos qualificada. É verdade, está aumentando o número. Meu amigo, eu queria, antes de mais nada, agradecer a você a Eu gentileza aqui agradeço. do convite. Esse espaço, ele começou despretensioso, tá certo? A gente começou essas lives lá atrás. Eu mesmo, conversando com a diretoria do Instituto, achando que poderia fazer algo interessante. E aí fiz uma, espacei, depois fiz outra. E aí as pessoas começaram a incentivar e até a pedir por uma programação diária. Como a demanda era por pandemia do novo coronavírus, não tinha outro assunto, o que a gente fez então? Criamos uma agenda e essa agenda já está lotada, cara, até julho, se você quiser acreditar. Até julho ela já está fechada Acredito. diariamente, com todos os... Mais uma vez. Tá aí? Pegou Pronto. bem? Melhorou. Então, a gente fechou e a gente tem a oportunidade de convidar diversos colegas para participarem. Esse convite vai ser feito para vários outros colegas do tribunal, para trazermos aqui assuntos Muito legal. interessantes. O Marquinho Bezerra de Mello já participou. Opa! Outros colegas já foram convidados, como o Câmara já foi convidado. Então, a gente vai tentar trazer aqui essa mistura de advocacia, magistratura, defensoria pública, Ministério Público, empresariado. Já aviso logo que, atendendo a uma sugestão de aluno, também teremos um happy hour musical. Eu vejo aqui alguns amigos músicos que já aceitaram participar da live aqui comigo. Vocês vão me ver, quem sabe, tocando alguma coisa, e aí a audiência cai. A audiência vai lá para baixo. Centro Musical Antônio Adolfo. Isso! Você, pô, Adrianão, Carol, Vitinho ganhou Te mandaram um abraço. Com o apoio de vocês, Sim, que votaram nele. Ele eu foi acompanho. Final. É isso aí, grande sei. galera do Centro Musical Antônio Adolfo. E eu participei Isso aí. lá, cara. Eu andei dando umas canjas. Eu já te vi, meu amigo. Já vi show seu lá. Você que não sabe, eu estava lá batendo palma. Você é multifuncional, amigo. Você é igual ao telefone de celular, faz tudo. Multitarefa, é verdade. Mas isso é analógico ainda, cara. Para poder funcionar isso aqui já foi uma arte, cara. É verdade. Eu queria saber de você o seguinte, para a gente começar o nosso bate-papo. Como é que você está enxergando esse momento atual? A gente já está aí com mais de 2 meses, né, de isolamento social, 3 meses do decreto, 4 meses do decreto de pandemia, reconhecendo o estado de emergência em saúde pública. Como é que você está enxergando o momento e como você entende que isso está impactando o direito como um todo? Tá bom. Antes de começar, antes de responder a sua pergunta, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, tá, a você, meu querido amigo Erson. Sem a caneca, por favor, que aí eu vou tirar o agradecimento. Agradecer a você, ao Instituto Nemesis. Eu já tive a oportunidade de dar aula aí no Instituto, foi sempre muito bem organizado, sensacional. Eu tenho acompanhado as suas lives. E nesse momento de pandemia, de isolamento social, essas plataformas mostram que vieram para ficar e permitem, para algumas atividades, a gente continuar funcionando, né? Na Emerge, aqui é a nossa escola, a gente tem conseguido dar as aulas de forma remota, infelizmente, mas tem conseguido e tem feito esses eventos também. A vantagem do evento, como a gente está fazendo aqui agora, esse encontro informal nosso, é que ele acessa um número muito maior de pessoas, na verdade, e nem sempre da comunidade jurídica. As pessoas, pela facilidade do uso da ferramenta, do Instagram, ou do Zoom, ou o que seja, né, tem mais facilidade de acesso, a gente alcança um número maior de pessoas e nos impõe também a missão de fugir um pouco do juridiquês.
Isso aí. Falar um pouco da nossa experiência e passando isso de uma forma que o leigo em direito também entenda, não é verdade? E, sobretudo, nesse momento de calamidade, de pandemia, algo que é sem precedente na história, pelo menos na história moderna, contemporânea, a gente nunca viu, nunca pensou que fosse passar por isso, a gente tem que pensar o direito por um outro prisma, por um outro patamar. Então, eu quero parabenizar você por essa escolha. Eu quero fazer um registro aqui também, lamentando o falecimento de um querido amigo nosso, desembargador Mário Santos Paulo, Mário dos Santos Paulo, aposentado, vítima de um câncer fulminante, amigo de todos, querido amigo, pai da Luciana, que é assessora do nosso colega Ricardo Couto, vizinho de porta minha, já falei com ela também, mandei uma solidariedade à família. E esse momento tão difícil, né, Werson? Que nem na última despedida as pessoas estão com oportunidade de fazer um velório, de fazer uma missa de sétimo dia, de fazer os seus ritos dessa última passagem. Então fica aqui o registro pela perda desse colega tão querido. Já temos outros colegas aí lutando também, né? Alguns em razão da pandemia da Covid. Perdemos o colega Luiz Felipe Haddad, aposentado também, mas não por Covid, por outro motivo na semana passada, retrasada, no começo do mês de maio. Enfim, fica o registro aí, a nossa solidariedade a todos. Eu queria, Luciano, até já te interrompendo, eu ia fazer esse registro, mas eu iria fazer ao final, mas já que você antecipou e trouxe para o início da live... Porém, a fila, foi mal. Não, é porque a gente tem mesmo essa liberdade. Aqui nada é combinado, nada é programado. A gente tem essa... Embora as pessoas achem que às vezes a gente comenta tudo e tal, não, aqui é bem espontâneo, vai ao vivo. Se acertar ou se errar, é ao vivo e a cores. Mas eu queria... E ao vivo você sabe fazer, né? E ao vivo você conhece. Com certeza. Na Globo News. Então, já deixar também aqui a minha saudação a toda a família do Mário Paulo. Ele era um querido e estimado amigo de todos nós. Eu tinha um carinho muito especial por ele. Eu comecei cedo, muito cedo, no tribunal como JDS. Ninguém acredita. Eu comecei no ano de 2000, cara, como JDS. Então, tem bastante tempo isso. 2001, perdão. Eu era juiz auxiliar do desembargador Marcos Fávia e ele me escalou para ficar na 4ª Câmara Cível. A 4ª Câmara Cível tinha lá, entre os seus integrantes, o Mário Paulo, hoje o Reinaldo, que é o presidente da seção cível, e o Wilson Marques. Cara, eu fui super, hiper bem recebido lá. Eu era jovem, bastante jovem, bota 20 anos aí, então era um garoto chegando ao tribunal como JDS e, cara, a Câmara me recebeu com muita galhardia. Eles me trataram mesmo com muita galhardia, todos fidalgos, muito educados. E o Mário Paulo sempre alegre, sempre descontraído, era o brincalhão, era o cara que me estimulava para quebrar o gelo, sabe? E foi um grande incentivador da minha carreira, brigou muito, muito, muito. Fica aqui um registro devido pela minha promoção a magistrado. Eu bati na trave 2 vezes e ele ficou aborrecido as 2 vezes, chegou a arrumar algumas arestas com algumas pessoas lá por conta disso. Só sossegou no dia que eu fui promovido. Então, era um cara, enfim, não cabia, o coração dele não cabia naquele peito. Ele era um homem fantástico. Uma perda grande. Na semana passada tivemos o desembargador Haddad, que foi outro que me recebeu muito bem quando eu passei pela 3ª Câmara Cível. Enfim, são os amigos, né, que vão nos deixando e infelizmente, sem a gente poder prestar as últimas homenagens, as nossas despedidas, estar junto com os familiares nesse momento de tristeza e dificuldade. Então, não baixando assim o astral da live, mas deixando aqui, e é necessário deixar esse registro a grandes colegas, a grandes juristas que nos deixaram. Fica aqui, da nossa parte, eu vou fazer isso como eu faço sempre, com descontração. Acho que o Mário Paulo ia gostar se fosse um Scott. Então fica aqui ao Haddad, fica aqui ao Mário Paulo, o meu carinho, a minha admiração, pedindo a Deus que os acolha, que eles descansem
em paz e que nos traga a todos os seus amigos e familiares consolo e serenidade nessa hora. Um brinde à amizade de vocês. Um brinde, saúde, vida longa a todos nós e a eles. Que sejam bem recebidos no andar de cima. Isso aí. E registrar aqui também a presença de mais um colega, o Ricardo Alberto. Ricardo Alberto Pereira. Obrigado, amigo. Vamos lá. Nosso parceiro do Fórum de Processo Civil. Vamos lá, esquentando os motores. Bom, Edson, de novo, então, obrigado por estar aqui hoje. O tema, alguém perguntou aí mais cedo, é CPC, normas fundamentais e a efetividade da jurisdição. Você perguntou como eu vi esse momento. Eu, como todos, né? Eu como magistrado, como ex-advogado, como cidadão, como pai, como marido, enfim, como qualquer cidadão brasileiro, preocupadíssimo, né, amigo? A gente vive um momento sem precedente, né? Na história moderna, na história contemporânea. Quem diria que os Estados Unidos iam fechar os aeroportos? Quem diria que a gente ia ter privado o nosso direito de ir e vir em pleno Estado democrático de direito? Né? Até 6 meses atrás, até 4 meses atrás, ninguém poderia prever isso, ninguém aceitaria isso. Né? E hoje a realidade nos impõe uma série de reflexões, uma série de preocupações, e eu não sou diferente, nenhum de nós é indiferente a isso. A gente concorda, entende, né, a necessidade do isolamento social e também entende a necessidade de alguma forma, manter a economia funcionando, manter empregos, manter o sistema funcionando. Na verdade, o drama das pessoas que montaram empresas, montaram seus negócios, que de uma vida inteira e, de repente, em 2 meses, pessoas que não se programaram financeiramente porque não puderam ou que não tinham condições financeiras ou porque não tinham nem conhecimento de administração, porque no Brasil o empreendedorismo, ele, na maioria das vezes, ele é forçado. Né? Em razão do desemprego, em razão da informalidade, as pessoas vão para a iniciativa privada na parte de empreender como empresários e sem ter a necessária formação, às vezes. E quando vem uma onda forte como essa, muita gente se machuca e, às vezes, não consegue se recuperar. Então, é uma preocupação grande. Essa questão do distanciamento social, ela é importante. Eu penso que o judiciário tem uma missão importantíssima nesse momento. A gente não pode olhar para a realidade como olhava antigamente. A gente tem que olhar o presente e o futuro com olhos no presente e no futuro, sem perder o que a gente aprendeu no passado. Mas é uma nova realidade à nossa volta. E todos nós temos que estar preparados para isso, e nós, do judiciário, também. Primeiro ponto, importantíssimo, a gente, quando se fala em saúde, ou quando se fala em meio ambiente, nós sabemos que é uma concorrência, uma competência concorrente de União, Estados e municípios. E o que nós temos visto é uma enxurrada de atos normativos tratando disso. Hein? Opa, tem a Tatiana Rinaldi presente, minha irmã veio prestigiar. Olha aí, não é do direito, veio aqui dar eu conferir. A Raquel mas uma série entrou ainda há pouco. Opa, olha aí, a família veio prestigiar, tá vendo? Mas uma série de atos normativos editados a bem da população, é bem verdade, mas a Constituição Federal, que é o regramento máximo de qualquer país em Estado democrático de direito, não é verdade? Ela define, embora a competência concorrente em matéria de saúde, algumas premissas que têm que ser observadas. E é preciso, como o STF tem decidido ao longo de muito tempo, e acho que agora não pode ser diferente, dentro da ideia das ações coordenadas, da preponderância do interesse, para saber quem pode decretar um lockdown, quem pode decretar uma limitação mais acentuada ou mais branda. Enfim, é preciso que os entes públicos, União, Estados e municípios, tenham ações coordenadas. É preciso que se converse, por mais que haja um antagonismo político, que é natural, é preciso que haja uma concertação entre essas pessoas para que a gente possa ter um plano de recuperação. Para que na parte do funcionamento da sociedade a gente possa retomar o mais rápido possível. Porque é inconcebível que a gente continue nesse estado de coisas indefinidamente. A gente tem que enfrentar isso. Estamos enfrentando com o distanciamento, com o isolamento, mas é preciso também
se apresentar um plano de recuperação, para que as empresas voltem a funcionar de alguma forma, gradualmente. Academias estão fechadas, casas de festa estão fechadas, transporte escolar não está funcionando, e essa a gente vive como? A gente tem que pensar uma maneira, e eu não sou político, eu não sou gestor, eu sou magistrado, não estou aqui para dar solução, mas para provocar reflexão. Então, essa é uma primeira preocupação. Falando de Constituição, para entrar efetivamente no nosso tema, que são normas fundamentais e a efetividade da jurisdição. Entendeu o que é isso? Então, eu vou dividir, Werson, se você me permitir, essa exposição, que deve durar uma hora e pouquinho, em duas partes. Primeiro, fazer algumas considerações introdutórias sobre as normas fundamentais previstas nos primeiros capítulos do CPC, do 1 ao 15. Não vou falar sobre todos, porque a ideia aqui não é dar uma aula, não é dar uma palestra. É a gente trocar ideia. Mas alguns conceitos que estão na Constituição e no Código de Processo Civil a gente tem que considerar. E na segunda parte, falar um pouco sobre o direito aplicado, algumas situações concretas. Não vamos falar aqui de casos concretos, porque não nos cabe, até por uma vedação da lei orgânica da magistratura, a gente não pode comentar casos em andamento, casos que nós estejamos julgando, embora seja permitido falar no plano acadêmico. Então, vamos falar sobre isso de forma abstrata. Então, os desafios são grandes. O Código de Processo Civil, ele já passou do 4º ano de vigência, e na sua parte inicial, dos seus 2 primeiros capítulos, ele estabelece ali o que se denominam as normas fundamentais do processo civil, dentro da ideia de modelo constitucional de processo. Então, quem ouve isso pode pensar, mas antes disso, no Código de 73, não havia um modelo constitucional de processo? É claro que não, seria uma tolice dizer que havia um Código de Processo Civil ou qualquer outra legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, que fosse divergente a ela, que não seguisse os seus preceitos. Tá? Seria, obviamente, inconstitucional. Mas o Código de 2015, ele reafirma a importância de se interpretar, de se aplicar o Código de Processo Civil a partir dos valores estabelecidos na Constituição Federal. Isso está logo no artigo 1º do CPC, que obriga a todos os sujeitos do processo, as partes, os advogados, juízes, defensores, procuradores, serventuários, a ordenarem, aplicarem e interpretarem o Código a partir dos valores previstos na Constituição e disciplinados no Código. Então, ninguém vai julgar contrariamente à Constituição Federal. Mas é claro também, especialmente nós do Judiciário, não podemos julgar uma determinada questão contrariamente à lei, com base num princípio constitucional qualquer. Existem regras de interpretação que nós todos conhecemos. Então, o Código, no seu 4º ano, ele se aprimorou nessa parte, conversando quase que didaticamente com a Constituição Federal, nessa primeira parte, relembrando, de novo, acho não, o professor Carlos Carpinella fala isso muito bem, que seria desnecessário dizer isso, mas é bom que se diga no Código expressamente, como um lembrete diário, de uma forma didática, para que a gente não perca essa referência. Essa de forma muito enfática. Mas aí eu pergunto na segunda parte, o que são, já dissemos que as normas fundamentais, vamos tratar delas, algumas delas aqui no nosso espaço, mas e a efetividade da jurisdição, Werson? O que seria isso? Né? Me parece que a efetividade da jurisdição estatal, que é que nós exercemos, sem prejuízo de outros, como a arbitral, por exemplo, seria a solução adequada dos conflitos, né, em tempo hábil, a partir da interpretação legítima, idônea, das normas jurídicas, proporcionando uma estabilização das relações sociais, proporcionando segurança jurídica, alguma previsibilidade, pacificação social. Me parece que a efetividade da jurisdição, Werson, é dar boas respostas juridicamente idôneas, adequadas ao ordenamento jurídico, em tempo razoável, como diz a Constituição Federal. Os processos serão julgados em tempo razoável. As pessoas dizem que o processo tem que ser célere. E eu costumo dizer que nenhuma linha do Código de Processo Civil, nem da Constituição, ele fala em celeridade, em velocidade. A gente quer velocidade para a pizza que a gente pede no final de semana,
e na quarentena, às vezes, no meio de semana também. Isso tem que ser rápido. A gente tem um serviço rápido, fast food. Tal. A jurisdição não tem que ser rápida. Ela tem que ser prestada em tempo adequado. Tempo razoável. Né? O código quer que a decisão seja a melhor possível no menor tempo possível. Isso não significa que ele tem que ser rápido, porque às vezes rapidez implica em uma violação de uma garantia constitucional. Sim. Aí você não tem uma decisão rápida, você tem uma decisão boa. Você quer que ela seja rápida. Se ela for demorada também, demora 30, 40, ou até menos, 10 anos, você não tem efetividade alguma. Então você tem que conciliar efetividade, ou seja, a qualidade da decisão judicial, dar uma boa solução ao conflito, ainda que você perca, mas que você entenda que o juiz ele decidiu conforme o ordenamento, te dando alguma previsibilidade, né, e num tempo razoável. Então é isso que está no artigo 1º do Código de Processo Civil, a ideia de supremacia da Constituição, da força normativa da Constituição Federal. Passando adiante, o artigo 3º do Código, eu não vou falar um a um, vou dar um pulo, que é um artigo importante também das normas fundamentais, que ele fala da ideia de autocomposição, a importância da solução, das soluções alternativas de solução de conflitos. Estou falando de conciliação, mediação, arbitragem, e ainda mais nesse tempo de pandemia, e nós, o ERFO, sabemos disso muito bem, tantos colegas que estão nos acompanhando hoje, que estão no judiciário, seja como advogados, ou procuradores, ou magistrados, que a solução consensual, através de concessões mútuas, é sempre a melhor. A decisão do judiciário, por mais legítima que seja, ela sempre vai ser pior do que um acordo, porque o acordo sai em menos tempo. As partes se acertam entre elas, não esperam que um terceiro resolva aquele litígio. Então, o Código expressa a importância, ele estimula permanentemente a solução adequada dos conflitos através da composição entre as partes. E faço um parêntese aqui. A importância da autocomposição em tempo de pandemia. Nós estamos aí antevendo, ou na verdade já vendo, uma quantidade imensa de processos que serão ajuizados durante, né, em razão, melhor dizendo, em razão da pandemia do coronavírus. Nós já prevíamos uma avalanche de processos, e para quem não se lembra, no começo do ano, tivemos a crise da água, do Rio de Janeiro, da Geosmina. Então, ali já gerou uma série de ações judiciais. E agora, com a pandemia, então, o judiciário ele vai ser, mais uma vez, chamado a mostrar a sua função maior, que é de solucionar os conflitos. Então, a importância da conciliação, do estímulo à conciliação, inclusive na via extrajudicial, temos vários colegas aqui assistindo, que são da arbitragem ou da mediação, que as partes percam essa cultura do conflito, da beligerância. Nós, na Faculdade de Direito, pelo menos na sua e na minha, eu tenho certeza, não se ensinava mediação, conciliação, composição amigável. Isso era uma regra do Código, uma audiência de conciliação. Estava lá, não se dava ênfase a isso. E é a partir disso, da conciliação, que você pode ter uma expressiva redução no número de processos em andamento. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quem tiver uma situação complicada em relação à pandemia, não está recebendo aluguéis, não está pagando aluguéis porque não está conseguindo, quem está sem cliente, quem recebeu e não tem como fornecer o serviço porque o Estado, né, certo ou errado, não deixa, não é verdade? O poder público, quando eu falo Estado, é o Estado, poder público, União, Estados e municípios. Tem que tentar solucionar através de renegociação e através de composição, ou entre as partes, ou elegendo um terceiro para ser um conciliador, para ser um mediador ou para ser um árbitro. Se tiver alguma dúvida, procure um advogado, o próprio advogado pode ajudar nessa parte, mas é importantíssimo agora com uma agilização, porque esse momento vai passar, amigo. Né? A pandemia vai passar, os negócios vão voltar e as pessoas precisam buscar soluções entendendo a realidade do outro. Passo mais adiante, uma importante regra do CPC está no artigo 4º, que fala que as partes têm o direito de obter a solução do seu processo em prazo razoável, como está estampado na Constituição,
e a solução de mérito. Aí eu converso com o artigo 6º também, que fala o dever de cooperação, solução adequada, justa e efetiva. A gente sabe que a justiça é um conceito subjetivo, embora não pareça, né, mas o que é justo para um não é justo para outro. Aquele que comete um crime e vai preso, é justo que ele seja preso, mas ele não acha justo ser preso. Então, a justiça, ela depende da nossa percepção individual do que é justo e o que não é justo. Para o juiz, para o judiciário, a justiça da decisão está na correta aplicação do direito, da aplicação do ordenamento jurídico, à luz das leis, dos precedentes, das jurisprudências, dos princípios, e por aí vai. Então, a parte tem um direito à solução integral de mérito. Isso significa dizer que nós temos que vencer aquela cultura também do formalismo, da solução dos processos na questão formal, que é sempre ruim. Nós temos que, o Código diz isso expressamente, nós temos que buscar a solução integral de mérito, é a primazia do mérito, é a preponderância da decisão de mérito. Né? Isso o Código expressa muito bem. O ministro Fux, em várias obras doutrinárias e em decisões também, sempre disse que o processo não é um fim em si mesmo. O processo não existe para ele próprio. O processo funciona em prol de se garantir o direito material, seja para reconhecê-lo ou para negá-lo. Né? E eu costumo dizer que o processo ele é o mapa, não é o tesouro. O tesouro é o direito material, é a questão de família, a questão tributária, a questão previdenciária, direito civil, o que for. O processo ele mostra um caminho idôneo que as partes têm que seguir, que o judiciário tem que seguir, para que se chegue a uma decisão idônea e legítima. Outra importantíssima norma fundamental é a boa-fé objetiva, lá do artigo 5º, que impõe a todo aquele que participa do processo, os sujeitos do processo, neles incluído o juiz, devem se comportar de acordo com a boa-fé. Não é verdade? E a boa-fé, o que é boa-fé, no meu modo de entender, é o centro de gravidade do direito. O direito ele funciona dentro da ideia de boa-fé. Porque se não for a ideia de boa-fé, você não está falando de direito. A vedação ao comportamento contraditório, é o dever das partes, ainda que diante de interesses antagônicos, que as partes se comportem com lealdade, com coerência, com responsabilidade, né? Longe daquele princípio do venire contra factum próprio, não atuar de forma contraditória. Então, a boa-fé, e eu vou trazer isso em questões práticas daqui a pouco, ela tem que ser uma obsessão de quem julga. Ele tem que ver se há boa-fé objetiva, não subjetiva, porque aí é outra história, mas a objetiva na forma de comportamento processual, ela é fundamental. Evitar, por exemplo, medidas procrastinatórias. Você vê, e o Código, hoje, ele desestimula isso em vários momentos, como em honorários recursais, em processos, em recursos manifestamente impertinentes, em uma chance de êxito, e por aí vai. Né? O artigo 7º, ele fala que ele assegura às partes a igualdade no tratamento, a ideia de igualdade. E dentro do conceito aristotélico de igualdade, nós devemos tratar os iguais na medida de suas igualdades, os desiguais na medida de suas desigualdades. Não podemos tratar os desiguais igual a quem tem mais possibilidade. Isso se aplica muito na inversão do ônus da prova, em relação à gratuidade de justiça, né, dentro dessa ideia da paridade de tratamento em relação a direitos e faculdades processuais. Tem negócio apitando aqui, eu vou tentar tirar esse apito aqui do meu... Acho que resolvi aqui. Pronto. Um sinalzinho aqui. Você não repara, não? Porque toda vez que eu olho assim para baixo, é porque o pessoal que já está comigo nas lives sabe, né? Eu vou... Live, para mim, cara, ela é, ao mesmo tempo, um momento de descontração, de conversa, de reaproximação virtual dos amigos, né? Mas, cara, eu estou estudando, né? Então, eu vou anotando... Você é meu professor, amigo. Eu vou anotando tudo. No final, quem sabe, a gente fica bastante mais enriquecido, né? Com tanto que a gente aprende. Mas vamos lá. Então, nesse artigo 7º, você tem aí, ele diz lá, que assegura às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, meios de defesa, ônus e deveres na aplicação
inclusive de sanções processuais, zelando pelo efetivo contraditório. Então, isso é importantíssimo também na medida em que, em muitos casos, nós sabemos, há uma desigualdade entre... Aliás, em matéria de consumo, que Vossa Excelência é doutor na matéria, isso acontece o tempo todo, na questão da inversão do ônus da prova, a hipossuficiência, não só financeira, mas até técnica, às vezes, de poder postular o seu direito de forma adequada, até onde vai a possibilidade do juiz equilibrar os pratos na balança, para que se busque uma paridade de armas. Deixa eu mexer aqui, deu uma congeladinha na minha tela. Pronto. O artigo 8º, ele sempre me deu muita preocupação, também norma fundamental, porque agora eu vejo como ele é interessante. Ele diz o seguinte: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Eu, quando escrevi o meu livro tratando sobre esse tema, eu achava isso um emaranhado de conceitos e fui pesquisar na doutrina e muitos entendiam que isso é mais uma bússola, um conjunto de ideias para o juiz pautar, um conjunto de princípios colocados no código para aplicação do direito. Mas ele só, individualmente, esse artigo não poderia ser usado para solucionar uma causa que tenha uma outra regra própria. O juiz não pode dizer, para atender aos fins sociais dessa forma. Isso é muito abstrato, não é verdade? Mas durante a pandemia, esse estado de calamidade, que é notório, independe de prova, isso será considerado. As exigências do bem comum devem ser consideradas, e os fins sociais, na aplicação do ordenamento jurídico. Então, esse artigo 8º ele é importantíssimo para a gente começar a decidir processos, não sozinho, não individualmente, mas tendo sempre isso em mente. A gente tem que levar em consideração os fins sociais e exigências do bem comum. Rinaldi, já terminando essa parte da... Oi, diga lá. Que eu queria chamar, então, não sei se vale a pena deixar você terminar e depois a gente voltar no artigo 8º ou... Tá. Melhor então terminar. Deixa eu falar mais de um artigo. Terminar, que é mais fácil. Eu tenho mais 3 para comentar num ponto só, tá, que é o contraditório. Né? Artigos 9 e 10. O 11 fala de dever de fundamentação e publicidade, que não tem maiores considerações nesse momento, mas o 9 diz que 9 e 10 fala do contraditório, da importância do contraditório adequado, de você permitir que a parte possa exercer o direito de influenciar a decisão do juiz, não ser surpreendida por um argumento que não foi debatido nos autos. Não é verdade? Então, é claro que o contraditório é uma garantia importantíssima, mas eu faço uma provocação sem risco de crítica. Mas eu penso que o contraditório... Vou refazer. A violação ao contraditório em certos momentos processuais, ela não deveria ensejar a nulidade, e sim a possibilidade de se sanar aquele vício na segunda instância. Eu vou te dar um exemplo. Deixa eu só plugar isso aqui. Só um instantinho. Fica tranquilo. Enquanto você pluga aí, eu molho a garganta aqui. Nossa bateria aqui estava dando uma... Pronto, voltamos. No contraditório. Eu dou um exemplo, Erson. E você deve enfrentar isso o tempo todo. Primeira instância, o juiz profere uma sentença. A parte apresenta embargos declaratórios. O juiz acolhe os embargos declaratórios, retificando a sentença, aprimorando a sentença. A lei determina que a parte contrária seja previamente ouvida antes do juiz alterar a sentença, não é verdade? Mas suponhamos que o juiz retifique a sentença, dê provimento aos embargos declaratórios, sem ouvir o embargado. Veio o recurso de apelação do embargado, e ele fala, foi violado o contraditório. Expressa a disposição legal. O processo vai para o tribunal. O que se faz
Já se fazia no código anterior. Você anula aquela decisão dos embargos, manda o juiz ouvir a parte contrária, ele fala sobre os embargos, o juiz eventualmente mantém a sua decisão com os mesmos fundamentos. O processo, dali a alguns anos, volta para o tribunal. Você perde nisso os 2 anos de processo, 1 ano de processo. Razão desse ponto particular. Não estou retirando a importância do contraditório, antes que venha uma crítica. Mas a minha ponderação é a seguinte: já ocorreu em determinado caso exatamente essa hipótese conosco, na 7ª Câmara Civil. O processo baixou e ele ficou alguns anos na primeira instância de novo, por uma série de questões que não veio ao caso trazer agora. Mas a parte que havia alegado a violação ao contraditório, quando ela foi intimada a falar sobre os embargos, ela ficou silente. Nada disso. Então, ela alegou uma nulidade no tribunal, o tribunal acolheu a pretensão porque ela queria falar sobre aquele ponto, ela queria exercer o direito de influência, o processo baixou, perdemos alguns anos de processo nisso, e quando baixou o processo, quando a gente observou o contraditório, ele silenciou porque ele não tinha argumento para falar, porque o juiz havia feito corretamente. Então, a minha provocação é a seguinte: quando isso ocorre, o tribunal não pode sanar a inobservância do contraditório no próprio tribunal, ou seja, embargado, você não falou lá embaixo. Fale agora. Qual foi o ponto nos embargos que você teria dito, influenciando a decisão do juiz, e de que forma você poderia alterar a conclusão que o julgador chegou? Dando oportunidade, você, em segunda instância, determina que a outra parte fale em segunda instância sobre aquele ponto, e dali se resolve. Isso é supressão de instância? É claro que não. O processo está no tribunal, toda a matéria foi devolvida ao tribunal para análise, o tribunal, entendendo que ele tem condições de julgar, ele sai no contraditório e dá andamento. Não vejo nulidade nesse ponto. Eu acho que o contraditório não pode ser usado para atender medida inócua. Então, ainda que o juiz... Mas, reafirmo, o juiz é obrigado a observar o contraditório nesse caso dos embargos. Mas, se suponhamos, ele não tenha feito isso, eu penso que o tribunal pode, nesse caso, sanar essa questão no próprio tribunal, evitando-se assim o perder tempo e honrando a razoável duração do processo. Eu passaria aqui para a segunda parte para falar de algumas questões e para respeitar o nosso tempo, que eu selecionei aqui como direito aplicado. Mas você disse que queria fazer uma consideração sobre o 8º. Eu já vi pelo número de pessoas que está participando que isso aqui vai passar de 1 hora. Então, relaxa. O que eu queria ponderar, assim, a gente tem muito colega que está nos assistindo e nos prestigiando para honra minha e sua, nossa, mas tem muitas pessoas que não têm essa afinidade com o direito. E esse artigo 8º, para mim, ele é muito importante, ele merece uma dissertação um pouquinho melhor, um pouquinho maior, porque exatamente pelo momento em que a gente está vivenciando, as normas jurídicas vigentes e toda essa produção normativa que está surgindo, elas precisam de aplicação feitas por nós, magistrados. Tá certo? Não há saída. Primeira coisa que eu acho que cada um deve entender nesse momento é qual é o seu quadrado. O quadrado do executivo, o quadrado do legislativo e o quadrado do judiciário. Eu tenho um medo enorme de vários magistrados começarem a achar que são executivo ou legislativo. O nosso quadrado é aplicação do direito, não é criação de direito. Então, eu não sou gestor público, eu não sou ordenador de despesa, eu não tenho mandato nem político do povo, nem constitucional, para fazer escolha política ou para dizer se a escolha do político com mandato, se ela é boa ou se ela é ruim. Ele foi eleito para isso. Eu não. Primeira preocupação que eu tenho é conter o judiciário se autoconter, esse ativismo que as pessoas tanto criticam, nesse momento, ele se mostra ainda mais danoso. Porque todo mundo sabe. Tá.
Enquanto isso, eu vou falando, porque senão a gente vai... o que todo mundo sabe é que as normas jurídicas, a aplicação do direito, ela influencia no comportamento das pessoas. Então, essa é uma regra que todo mundo tem que saber. As leis existem visando ao bem-estar da sociedade. Alguns terão seus interesses prejudicados, mas a gente está sempre trabalhando visando ao bem-estar geral. A norma tem essa proposta, a interpretação da norma tem essa proposta, o fim do direito tem essa proposta: gerar bem-estar social. Juiz não é criador de regras, senão para um caso concreto. Nós somos aplicadores do direito posto, intérpretes do direito posto, e temos que atentar para a finalidade do direito. Executivo tem que fazer a sua parte, o legislativo tem que fazer a parte dele, e eu não posso hipertrofiar os meus próprios poderes, invadir a esfera de atribuição de outros poderes e dizer se tal medida é boa, se tal medida é ruim, se tem que fazer A, se tem que fazer B, se tem que fazer C. O meu papel é julgar se os atos praticados estão de acordo com o ordenamento ou estão contrários ao ordenamento. Se a legislação elaborada, se ela está de acordo com o processo legislativo ou contrário ao processo legislativo e a Constituição. Esse é o meu papel. Evitar juízos de valor. Eu tenho visto muitas vezes os juízes fazendo outras coisas. E, às vezes, invocando o artigo 8º. Invocando o artigo 8º por quê? Porque o artigo 8º, com a sua forte carga principiológica, e não deixa de ter uma importante normatividade jurídica, também é o norte para o intérprete. E aí ele desconsidera a existência de regras para, com base num fundamento principiológico, tentar chegar àquilo que ele, subjetivamente, considera justo e melhor numa situação hipotética. Isto eu vejo como um sério risco a toda a estrutura, a todo o sistema de direito, ao sistema de justiça. Vou dar alguns exemplos. E aqui não vai nenhum juízo de valor contra qualquer tipo de decisão concreta ou de casos concretos. Mas, exemplo, alguém alega, nesse momento, a pandemia como causa de revisão de um negócio jurídico qualquer que seja. Não me importa qual é o negócio jurídico, estou falando em tese. A invocação é: a pandemia afetou tal e qual situação. Ótimo. O juiz sabe que pandemia é um fato público e notório. O juiz está sendo impactado no seu dia a dia por uma série de efeitos da pandemia. Então, ele sabe aonde os calos estão apertando nas pessoas. Pois bem, aí ele diz, de fato, as pessoas têm direito à revisão dos seus contratos. Sim, o direito à revisão existe, mas segundo as particularidades de cada caso concreto. Primeira situação. Há quem não necessite e há quem necessite mais do que outro. Então, segunda preocupação. Aí o sujeito diz o seguinte: é verdade, necessita sim. E eu acho que tem que haver uma redução. Redução no valor da prestação que eu estou pagando. Seja uma prestação de alimentos, seja uma prestação de aluguel, seja uma prestação bancária de um mútuo, seja uma prestação de mensalidade escolar, uma prestação que seja. Qualquer uma delas. E aí o juiz diz: eu determino uma redução de 30%, 10%, 50%. Baseado em que o magistrado tomou essa decisão? É absolutamente aleatória. Não tem um critério. Por que é 10% e não 20%? Por que é 50%, não 50 não sei. E não 25%? Por que não é uma moratória completa? Não há um critério. E o magistrado ele está se substituindo ao legislador. Não existe lei. Não existe lei. Então, o juiz reduziu 50%, 30%, 10%, 100% porque ele quis. Porque ele quis.
Não tem uma regra dizendo para ele se orientar. Foi um padrão subjetivo. Segundo, sem contraditório. Sem contraditório. Então, por que eu vou reduzir 50%, 30%, 10% sem ouvir a parte contrária? Qual é o prejuízo de se ouvir 10 dias, 15 dias, 5 dias que seja, a parte contrária? Pedir para as partes me apresentarem dados, números. Ou uma proposta. Para que eu possa trabalhar sobre ela uma proposta de conciliação. Ou seja, os colegas aqui em outros estados, enfim, nós estamos tomando decisões substituindo o executivo, substituindo o legislativo, agindo como judiciário sem uma regra para seguir, decisões de cunho, caráter altamente subjetivo e discricionário. Discricionário que, ao invés de trazer paz, estabilidade, segurança social, aumenta a instabilidade. Porque vai aumentar o volume de demandas e cada juiz vai decidir de um jeito. Uns darão 10% de desconto, outros darão 30% de desconto, outros darão 50% de desconto. Vai ter alguém que dê moratória, vai ter o cara que não dê desconto algum, porque entende que não é momento de intervenção em relações privadas, sem regra para isso. E cada um decide de um jeito, virou loteria. Virou loteria. É para isso que a gente está aqui. A gente contribuiu, de alguma forma, para a pacificação da sociedade, para a estabilização das regiões. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito quando a gente vai aplicar princípio. Porque a nossa magistratura não foi formada na cultura dos princípios. A gente não estudou princípio. E não estuda até hoje. Aplicação principiológica a gente não estuda. Eu já vi colegas citar na mesma decisão do Orkin e Alex como se eles fossem assim super afinados na aplicação de princípios, cara. E eles batiam de frente na aplicação e o cara cita os dois ao mesmo tempo. Achou bonito citar. É isso, sabe? A gente não tem essa cultura, então eu tenho medo do juiz quando ele se socorre só de princípio. Só de princípio. Ele também precisa atentar para a regra. É uma coisa que eu queria compartilhar com você, porque o artigo 8º, ele ajuda muito, mas como qualquer princípio que ajuda muito, mal aplicado atrapalha. Não sei. Olha, eu teria uma dúvida. É exatamente igual a sua. E quando eu disse isso, eu disse que quando eu li o artigo 8º a primeira vez, eu tive medo. Né? Sem querer parecer Regina Duarte, né? Que eu tenho muito medo do artigo 8º. Mas, por isso, porque ele dá uma falsa liberdade decisória ao juiz. E, no começo do nosso papo, eu disse que o artigo 8º ele é importante, mas sem perder de vista a aplicação de outras normas, como você também bem colocou aqui. E é claro que o artigo 8º, Elson, não pode ser um salvo-conduto jurisdicional para o juiz fazer o que ele quiser, até porque o juiz não pode fazer o que ele quer. E as pessoas que não são versadas em direito, algumas até versadas em direito, acham que o juiz pode tudo. Aliás, o juiz pode muito pouca coisa. A gente não pode achar que o juiz, que o judiciário tem a missão de salvar a sociedade. Não somos super-heróis. E muitas vezes eu tenho feito brincadeira, quando eu falo de ativismo, fizemos alguns eventos ano passado sobre ativismo. O ministro Ricardo Vilas Boas Coelho, do STJ, veio conosco aqui, a desembargadora Flávia estava presente também nesse evento. E ele enfatizava, Werson, a importância do juiz exercer autocontenção. Exatamente. Né? Que o ativismo judicial ele tem que ser ultra excepcional. Não pode ser a regra. E o professor Lenin Streck, que já esteve conosco várias vezes também, ele tem uma solução. Por exemplo, se em determinada comunidade falta um ônibus
escolar. E aí o juiz vai lá, não, vamos dar um ônibus escolar para aquela escola. Ele chama de decisões fofas. Legal. Pô, o juiz deu uma escola, mandou dar um ônibus para aquela escola. E ele diz o seguinte, se o juiz puder dar um ônibus para todas as escolas, então ele pode. O que ele não pode fazer é só para uma. Por quê? Porque, como você bem colocou, o gestor ele tem orçamento, ele tem compromisso com outras frentes, e nós, que não temos a visão do todo em matéria de gestão de recursos públicos, que não é a nossa função, você não é gestor nem eu não sei se o dinheiro dele, o dinheiro público que ele dispõe para gerir o Estado, ou o município, ou o país, não está carimbado por outras verbas. Então, quando eu mando entregar um ônibus ali, é um dinheiro que vai faltar em outra frente, vai faltar na merenda de uma escola. É verdade? A gente não pode... parece que muitas vezes o ativismo judicial ele vira um pouco de vedetismo judicial. E isso muito forçado pelo que a gente vê todo dia no jornal, na televisão. Juiz tal fez isso, juiz tal prendeu, juiz tal soltou. Não que não tenha que prender às vezes, soltar às vezes, mas a espetacularização do judiciário, isso é muito ruim. Né? O juiz, capa de jornal, o juiz o tempo todo na televisão, comentando seus processos, eu acho que isso não é bom, porque a sociedade não cursou direito, né? Uma parte dela, né? Uma boa parte, não é versada em direito. Então, acha que o juiz pode tudo. Ela vê no jornal, ela abre o jornal, ela assiste o jornal à noite, ela conversa, o juiz pode tudo. O juiz. E quando você nega, e só para fazer um paralelo com o direito penal, ele indeferiu a prisão, ou ele soltou alguém, esse juiz é ladrão, não pode soltar esse cara. Mas, às vezes, no direito, ele tinha a prerrogativa de ser solto. Ou você não liberou o cara do presídio em razão da Covid. Aquele cara ali soltou, ele é bonzinho, esse cara... Então, são discussões que, quando saem do processo, saem da academia e vão para o dia a dia das pessoas, vira conversa de botequim, que ninguém tem compromisso com nada, e o direito acaba ficando amassado nessas questões. Eu acho que a pandemia, como você bem colocou aqui, ela vai ser muito usada como argumento ad terrorem, um argumento terrorista, em muitos processos. Pandemia, então não vou pagar, não vou fazer. Nessa parte aqui, já avançando um pouco, a gente vai falar um pouco de justa causa também, né, do fato extraordinário, em tantas frentes que vão surgir. Se você me autorizar, eu já queria passar para elas, para a gente continuar nesse artigo 8º aqui, mas falando em casos concretos, pode ser? A gente tem 1 minutinho, 2 minutos, para encerrar essa live. Então, o que eu vou fazer? Já surgiu aqui para mim aquele cronômetro avisando o encerramento. Tá. Então, eu vou encerrar essa primeira parte, vamos chamar assim, de primeira parte. O pessoal não saia daí, por gentileza, o papo está muito legal. Eu vou só salvar o vídeo para ele depois poder ser assistido por quem não está ao vivo. E daqui a 1 minutinho ou 2 a gente volta. Mas eu acho que você tocou em diversos pontos altamente relevantes, cara. Porque pensa no direito público. Direito público, você já deu exemplo. Eu não tenho os dados, eu não tenho os elementos suficientes para tomar uma decisão. Eu não sou agente político, então eu não sei o que eu faço com aquele determinado recurso. Ótimo. Sai da esfera pública, vem para a esfera privada. Na esfera privada, você tem lá a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que impõe ao juiz pensar nas consequências das suas decisões. Você tem a Lei das Liberdades Econômicas, que, embora suspensa em parte pelo projeto 1179, que ainda não foi sancionado, ela ainda diz que não se pode interferir nas relações privadas. Caramba! O sujeito interfere em relação pública ou privada, sem pensar nas consequências da sua decisão, sem respeitar a Lei das Liberdades Econômicas, dos direitos econômicos, sem oitiva da parte contrária e adotando critérios subjetivos. Ou seja, se isso não é ativismo, caramba, a gente não sabe o que é. Mas eu vou encerrar aqui agora e já volto em 2 minutinhos. Não saiam daí. Obrigado, pessoal. Até já. Valeu.